Tá certo. Bom, primeiramente quero agradecer o Instituto, né, a Thaís, enfim, todo mundo que está fazendo parte da organização dessa maratona. Achei muito bacana essa ideia de juntar esses temas, né, que todos nós da área da estética podemos usar sem muito mistério, né, sem ter receio de estar fazendo algo que não se deve fazer, enfim. E aproveitar essa quarentena para estudar, né, já estamos tendo mais tempo para isso, se aprimorar, para quando voltar com bastante novidade e com tratamentos aí bem personalizados e bem versáteis, né? Verdade. Bom, como a Thaís já me apresentou, né? Eu sou Ana Paula, eu sou fisioterapeuta, esteticista, hoje graduanda em biomedicina. Trabalho na área nossa, até virei o olho para pensar, né? Vai fazer 19 anos, tá? Já trabalhei bastante na área de reabilitação e sempre na área de dermatofuncional, a vida inteira estudando, né? E há uns 6, 7 anos eu estou na área da docência, né? Dando aula na pós, em universidade, cursos livres, enfim. Confesso que essa parte que eu vou falar, nós vamos falar bastante sobre a intradermoterapia pressurizada, no início foi um assunto que eu tive muito receio, e por isso que eu estudei muito, fiz muitos cursos, e para vocês terem uma ideia, para eu começar a ensinar sobre isso, falar sobre isso, e montar até cursos de aperfeiçoamento e aprimoramento, eu demorei mais ou menos 1 ano e 3 meses. Até que eu tive total confiança e senti respaldo dos dispositivos existentes. E hoje que eu digo assim, há uns 2 anos, 3 anos, eu trabalho com muita segurança e passo isso com muita segurança para vocês. Bom, para nós falarmos de volumização facial, hoje, né, falando no método natural sem agulhas, primeiramente a gente tem que entender muito bem o que é a nossa pele, né? Porque vai ser a nossa estrutura de maior atuação, né? A nossa estrutura de atuação na face, nesse caso de tratamento da harmonização, né? Então, a pele, relembrando, né, vocês todos já devem estar cansados de ouvir isso, é o maior órgão do corpo humano que vai cobrir toda a superfície. E a pele ela é responsável pela integridade do formato, tanto do corpo como da face. E também ela é responsável por sustentação, né, e nutrição desse tecido. Além disso, ela é composta por diversas camadas, cada uma delas com as suas divisões, né, os seus componentes, e que cada um desses tem principais atividades e principais funções para manter o bom funcionamento e integridade desse órgão tão importante que é a pele, né? Na face ainda muito mais, porque não é só a funcionalidade ou desempenho dela como um trabalho de proteção e nutrição do tecido, mas também a nossa aparência, né? Que é a grande procura dos nossos clientes e pacientes, é sempre a melhoria da aparência da pele. Mas nós, como profissionais, temos que saber que para melhorar a aparência, nós temos que tratar, né? Dependendo do quanto acometida, prevenir algumas coisas, prevenir o envelhecimento, né? Prevenir a perda de substâncias, e quando a pele é mais envelhecida, corrigir distúrbios, corrigir alterações e fornecer aquelas substâncias para que aconteça a atividade funcional da pele como antes, né? Porque com o envelhecimento nós vamos perdendo tudo isso. Mas, como diz uma amiga professora minha, não vamos queimar fachada, né? Devagar, e eu vou falar sobre envelhecimento também, lembrar um pouquinho para vocês, tá? Para seguir o raciocínio aí e conseguirmos acompanhar aí todo o funcionamento de como trabalhar com a volumização facial. Bom, aqui relembrando rapidamente para vocês, né, nós temos as divisões tanto da epiderme, onde eu tenho a camada córnea, que é a camada mais externa, né, onde já vai ter bastante células queratinizadas, por isso que no envelhecimento a maioria da epiderme, assim, dos indivíduos apresentam ela um pouco mais espessa, por causa da alteração da queratinização.
Logo abaixo eu vou ter a camada lúcida, né, que é uma camada mais fina, que vai fazer essa divisão entre a camada córnea e a camada granulosa. A camada granulosa, como vocês podem ver aqui, elas são células que têm núcleos e são células maiores, né? Então, elas contêm tanto fibra de queratina e também elas contêm certo líquido, um pouco, vamos dizer, de água, na verdade, também. Então, ela dá essa aparência de vitalidade, né? De maciez à epiderme. E logo abaixo nós temos a camada basal, que ela é uma única camada de células cúbicas também, que é onde na camada basal acontece multiplicação celular, né? Divisão celular, que é a mitose, e faz também essa divisão entre a epiderme e a camada mais profunda da pele, que é a derme. A derme, bem logo abaixo da epiderme, faz parte do órgão pele e ela tem uma espessura que varia de 1 a 4 milímetros. Nossa, mas então, Ana, de 1 a 4 milímetros é uma variação muito grande, né? É que depende muito do quê? Das características do indivíduo. Então, por isso que sempre, em toda técnica, seja qual for o tratamento que vocês farão, precisa da avaliação e da anamnese, né? Então, eu preciso saber em que condições está esse tecido, né? E aí a espessura pode variar de pessoa para pessoa, tanto pela genética, como hábitos diários, a idade, o fotoenvelhecimento, enfim, uso de medicação, tem muitas coisas que podem interferir. Por isso que não tem como afirmarmos, né, que a derme sempre terá a espessura, por exemplo, de 1 milímetro, de 2 milímetros, tá ok? A derme, ela é vascularizada. Na derme nós temos vasos sanguíneos. Então, ela é muito importante para toda a nutrição também da epiderme, da pele como um todo, tá? E a matriz extracelular, que nós vemos na literatura, até abreviado como MEC, que é tudo o que vai ter ali trazendo substâncias que vão hidratar, revitalizar, manter a integridade, manter a sustentação da derme, tá? E qual é o papel da derme? O que ela faz funcionalmente? Então, ela vai preencher os espaços, vai armazenar reservas e substâncias que vão ser utilizadas para o desempenho de atividades de outras estruturas, tá? E também é um importante órgão, uma importante estrutura de defesa do organismo. Tá? A derme reticular é a camada mais baixa, né, também chamada de hipoderme, que ela vai determinar o limite entre a derme e o tecido adiposo. Na derme, nós temos também as fibras de colágeno e elastina. Né? As fibras de colágeno, elas conferem a resistência à pele, né? Então, se a pele ela é resistente a a gravidade, por exemplo, né, para eu não ter flacidez, a um trauma, né? Então, a fibra de colágeno que fornece essa resistência à derme, né? E o colágeno, nós temos o colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e o que nós queremos sempre a vida toda é ter o colágeno tipo 3, que é o mais resistente, né? Mesmo assim, ele tem que ser estruturado, ter uma boa estrutura, porque também o colágeno, ele é produzido de forma desorganizada, que é o que acontece na cicatriz ou em fibrose ou aderências, também não vai ter funcionalidade adequada e será inestética. E as fibras de elastina, né? E as fibras elásticas, elas vão conferir o que? A elasticidade, que é a propriedade de esticar e voltar ao seu tamanho original. Por isso que sempre que nós falamos colágeno elastina, porque eles se completam na sua função, tá? Embora sejam estruturas diferentes. Aqui ilustrando para vocês somente, né, essa divisão que eu acabei de falar para vocês detalhadamente. Então, a epiderme, onde eu tenho todas as camadas lá, a camada córnea, a camada granulosa, lúcida, depois a derme, com todos os seus vasos, todos os seus mecanorreceptores, né, os vasos sanguíneos, enfim. Então, onde eu tenho, vamos dizer assim, mais vitalidade, né, porque eu tenho tanto o vaso linfático,
também, né, os mais superficiais, vaso sanguíneo, já tenho mecanorreceptores, neuroreceptores na derme. Por isso que ela precisa estar bem, vamos dizer assim, saudável para eu fornecer um estímulo. Então, só fazendo um parênteses, por exemplo, eu vou trabalhar, por exemplo, com microagulhamento. Há muito, muito tempo atrás, tinha-se o pensamento que primeiro eu faria um microagulhamento, por exemplo, e depois entraria com uma hidratação, com um tratamento de epiderme e derme, né? E agora nós sabemos muito bem, até pela fisiologia e a anatomia, e a anatomia da pele, que o mais importante é preparar esse tecido antes, porque um tecido mais saudável, com suas substâncias lá, todas as suas substâncias em níveis bons para desempenhar a sua atividade, ela vai responder muito melhor a qualquer tratamento, né? E daí vem essa ideia também da harmonização facial, né? Depois até a Thaís, por favor, me complemente ou me corrija se estiver faltando alguma informação. Então, para mim, essa ideia de harmonização é isso, eu conseguir tratar de forma global todo o tecido, todas as estruturas, para que eu tenha a melhor funcionalidade de tudo isso e ser satisfatório esteticamente para o paciente ou para o nosso cliente, tá ok? Como eu falei para vocês, na derme nós temos os mecanorreceptores e os neuroreceptores, né? Então, eu tenho o corpúsculo de Meissner, eu tenho o Pacini, Krause, né? Eu tenho aqui também eu tenho algum músculo que estimula a ereção do pelo, e corpúsculo de Pacini. Né? Os mecanorreceptores, eles se diferenciam em ser excitados com pressões leves ou pressões mais intensas, e tem também os receptores que são excitados com alteração de temperatura, tá? Aqui é uma parte muito importante e às vezes esquecida por nós profissionais, né? Para entender, quando eu vou aplicar uma coisa, falando do assunto que eu trouxe hoje para vocês, que vai ser a volumização, por que eu tenho regiões que são proibidas aplicar certa técnica, né? Porque na face ela é muito vascularizada. E o tecido, pele, o órgão pele, a epiderme e a derme, geralmente no rosto, elas são menos espessas que numa região do corpo. Eu não posso comparar a espessura do tecido do meu rosto, por exemplo, da minha fronte, com o tecido do meu abdômen. Não mesmo, porque o abdômen tem muito tecido, né? Mas brincadeiras à parte, né? É um tecido diferente na sua composição, na sua quantidade, na sua espessura, tá? Então, é muito importante, quando nós vamos falar em volumização facial, aí muitos nomes comerciais, hialuron-pen facial, volumização labial, eu tenho que pensar muito bem nessa parte de vascularização. Então, olhem só o quanto é vascularizado o nosso rosto, né? E vocês verão depois nas marcações, que eu trarei mais à frente, o porquê algumas regiões eu não posso aplicar. E nós vemos muita coisa por aí. Então, assim, o importante, na minha concepção, é trazer para vocês, saber avaliar o que vocês veem por aí no mercado, através do conhecimento. E aí vocês chegarem à conclusão, não, provavelmente isso é errado, provavelmente isso é certo, né? E conseguir fazer essa avaliação, esse discernimento do que é certo e o que é errado, o que pode gerar intercorrência, né? Então, por exemplo, a região da glabela, aqui adiantando, só está muito em evidência essa artéria, né? Nós vamos ter uma artéria nessa região, bem calibrosa. Então, essa é uma região que eu não posso aplicar nada que vá correr o risco de repente, eu acertar esse vaso, acertar essa artéria, né? E correr maior risco de ter intercorrências. O lábio, mesma coisa, né? Tem algumas regiões, são poucas regiões onde eu posso fazer a aplicação, por exemplo, da intradermoterapia pressurizada, que é o nosso principal assunto hoje, né? E aqui nessa outra figura aqui do néter, nós temos também todas as ramificações das principais artérias e veias, tá? Fora que
além das artérias e veias, é cheio de capilares, né? Ah, mas, Ana, então nunca eu vou acertar um capilar? Não, você vai acertar capilar, sim, mas o capilar, ele se restabelece mais rapidamente. Não tem risco de intercorrência desde que usada a técnica executada de forma correta, tomando todos os cuidados de biossegurança, usando doses de ativos corretas, né? Então, tem risco de hematoma, sim. Isso não quer dizer que é uma complicação, mas no caso de artéria e veia, aí a intercorrência é bem pior, né? Bom, para eu saber com que ativo que eu vou trabalhar, que técnica que eu vou trabalhar e qual o comportamento desse ativo no tecido, eu preciso saber qual é a via de penetração que aquela técnica que eu estou trabalhando vai utilizar, né? Então, para relembrar para vocês aqui, eu tenho no tecido cutâneo a via intercelular, onde eu tenho a permeação do ativo tanto entre as células, na matriz extracelular, como esses ativos têm a capacidade de permear nas células, tá? A via transcelular ou intracelular é a via que ela consegue atravessar todo esse tecido, permear em todo esse tecido, através da célula, tá? Outra via são as vias pelo folículo piloso, como o nome já diz, permeia no folículo piloso e vai até a raiz, até a base do folículo. E também, junto com as vias do folículo piloso, trabalhando intimamente, eu vou ter a via por glândulas sebáceas também, tá? E via glândula sudorípara, que é a permeação através dos poros. Se eu vou trabalhar em epiderme, geralmente a minha permeação, não falando de intraderme pressurizada, será por glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilosos, né? Na intradermo pressurizada, que nós estamos falando hoje, eles terão mais a via de penetração intercelular e transcelular, transcelular ou intracelular, tá? São nomes diferentes para sinônimos, mesma coisa. Né, onde eu vou ter a permeação do ativo diretamente no tecido. Não vou ter a permeação muito superficial, vamos dizer assim, através de poros e folículo piloso, ok? Se tiver muito rápido aí, tá? O pessoal estiver falando que eu tô muito acelerada, me desacelera, tá? Não, tá Olha lá. tranquila, tá bem. Então tá bom. Assustei. Olha lá. O que nós utilizamos mais para avaliação do envelhecimento é a escala de Glogal, né? A mais utilizada. Onde dividimos, a partir das características daquele tecido, daquele indivíduo, o grau de envelhecimento de 1 a 4, tá? Então, através das características. Não quer dizer que todo indivíduo com 20, 30 anos terá o tecido com grau de envelhecimento tipo 1. Tá? Então, sempre eu vou levar em consideração, porque nós temos o envelhecimento intrínseco, que é mais relacionado ao envelhecimento cronológico e suas alterações, e o envelhecimento extrínseco, que ele é muito relacionado ao fotoenvelhecimento. E isso tudo vai interferir nessa classificação desse indivíduo, tá? Então, isso é uma forma de padronizar. Onde eu tenho que no grau 1, eu vou ter ausência de rugas, vou ter poucas alterações de pigmentação, né? E não vou ter áreas com maior queratinização, né? Então, nesse grau de envelhecimento tipo 1, o indivíduo que apresenta esse grau de envelhecimento, provavelmente eu não precisarei entrar com nada corretivo, né? Eu vou entrar com alguma coisa mais preventiva, e aí essa harmonização, essa volumização facial, ela é indicada em qualquer grau de envelhecimento, tanto para eu prevenir, para volumizar, por uma superidratação, que comercialmente, não vou entrar no fato de ser errado ou não, chamam de skin buster sem agulha, o Hyaluropen, nada mais é do que isso, uma superidratação. E através desses ativos, que tem ação de reter água no tecido, de trazer substâncias, né, nutrientes aí que hidratam, vitalizam, colágeno mesmo também,
ou o próprio ácido hialurônico, que também vai fazer com que retenha mais água na MAC, trazer essa volumização, né? Que não vai ser somente uma volumização, ela estará tratando esse tecido também, né? Esse é o grande diferencial, né? Não é só dar volume, é trazer todos os benefícios em conjunto, tá? Por isso que nós temos que fazer mais vezes, dependendo do comprometimento da pele, mas eu tenho um efeito mais duradouro e com menos intercorrência, e de uma forma mais uniforme e natural, tá? Tipo 2, geralmente o indivíduo entre 30 e 40 anos, aí já vai apresentar algumas alterações de pigmentação, pode ter alguns lentigos e rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem no movimento, as rugas que aparecem na mímica facial. Tipo 3, eu já começo a ter rugas já mais fixas, né, chamadas rugas estáticas. Já tenho algumas hiper ou hipo, ou os dois, pigmentações, né, que são as melanoses, queratoses também, às vezes algumas melanoses que também são hiperqueratinizadas, são mais ásperas, quando ao toque sente a diferença de textura, né, porque no envelhecimento tem alteração de produção, de estímulo, de queratina também, assim como da melanina, né? Por isso que apresenta, às vezes, na sua maioria das vezes, o envelhecimento tipo 3, 4, tem tanto as melanoses e também, não raro, leucodermias, que seriam as hipo, né? Pigmentações, tá? E o tipo 4, geralmente indivíduos acima dos 50 anos, né? 50, 60 anos, e aí eu tenho já comprometimento vascular, então eu vou ter uma pele mais opaca, às vezes mais amarelada, se o envelhecimento for mais por radiações, tá? Ter melanoses, rugas estáticas, dinâmicas, gravitacionais, enfim, todos os tipos, né? E essa, sim, é uma pele, né? É um grau de envelhecimento, tanto 3 como 4, que eu preciso tanto repor substâncias como corrigir alterações. Tudo isso é importante saber porque para nós conseguirmos ter a nossa conduta a mais, vamos dizer assim, perfeita, né? A mais satisfatória possível. Então, daí eu vou saber o que eu preciso ter de ativos para trabalhar com esse paciente, que técnica que eu vou escolher, o que eu vou propiciar para esse tecido, se simplesmente X produto eu vou conseguir oferecer o resultado, se eu vou associar técnicas, né? E o bacana até dessa nossa maratona de harmonização é isso, porque no final da semana vocês vão ver que muitas coisas que foi falada, né, nessa semana nós podemos associar, né, e montar programas de tratamento personalizados. Eu acho que esse é o grande diferencial do profissional de estética hoje em dia. Uma outra classificação, não menos importante, importantíssima para qualquer tratamento, não só facial, é a classificação do fototipo. E aí nós utilizamos a classificação de Fitzpatrick, que ele classifica a pele não só pela cor, mas também pela resposta a radiações. Então, como que essa pele se comporta à exposição ao calor, à luz, a radiações, né? Então, nós temos o fototipo 1, que são as peles bem sensíveis, que vão queimar com facilidade e não bronzeia. O 2, que vai queima com facilidade, mas bronzeia muito pouco, que são peles sensíveis também. Fototipo 3, queima, mas bronzeia moderadamente, é uma pele com sensibilidade normal. O fototipo 4, que vai bronzear mais com facilidade, então uma pele também com sensibilidade normal. O fototipo 5, ele vai queimar raramente, mas vai bronzear bastante, porque são fototipos que têm mais melanina, então elas ficam, bronzeia bastante, né, mas não tem aquela agressão de queimadura. Mas isso não quer dizer que elas não queimam. Tanto que tem várias técnicas que são contraindicadas nos fototipos 5 e 6, justamente por isso, né? Porque como tem mais melanina, dependendo da fonte de luz, né, que você está fornecendo para aquele tecido, vai reter mais calor e aí pode gerar lesão ou
e através dessa resposta intensa, né, reter muito esse calor, essa luz, essa onda, seja lá que recurso você estará trabalhando, vai gerar lesões, tanto de pigmentação, como às vezes lesão mesmo até em tecidos adjacentes, né? E o fototipo 6, que é a pele negra, nunca queima e totalmente pigmentada. Então, é uma pele insensível. Né? Eu gosto sempre de chamar atenção que não quer dizer que a pele é insensível ou pouco sensível, que ela não vai ser lesionada por fontes de calor. Então, depois que nós já fizemos essa revisão de tudo isso, né, nós vamos entrar agora na técnica em si. Então, o que nós vamos utilizar? Uma opção de técnica para utilizar para a volumização facial, né, como um todo. Lembrando que eu posso utilizar no rosto, lábios, e pescoço e colo também, tá? Em outras regiões também, mas hoje nosso foco aqui, essa semana, é no facial, né? Então, o que é a intradermo pressurizada? Chamam de intradermo pressurizada, mesoterapia pressurizada, needle free, Hyaluron Pain, né? Tem vários nomes aí. Alguns nomes já patenteados, outros não. Mas, enfim, o nome da técnica é intradermoterapia pressurizada, tá? Ela veio da França e foi difundida na Europa e depois começou a vir para as Américas, né? No Brasil, ela chegou por volta de 1990, através, né, e aí foi crescendo cada vez mais. Hoje nós sabemos que o mercado deu um boom, né, nessa técnica de intradermoterapia pressurizada. E aí, como tudo que fica muito em evidência, nós temos muitas coisas boas e muitas coisas não muito boas, né? Então, por isso que nós, quem trabalha aí ensinando, né, que eu sempre falo, hoje eu estou aqui como professora, como palestrante, né? Amanhã eu estou como aluna. Então, eu acho muito importante essa troca em nós profissionais para ter cada vez mais segurança e trabalhar de forma correta e segura, né? Então, nós sabemos que tem equipamentos de várias qualidades, de várias fontes aí desconhecidas, assim como ativos também. Então, cuidado com isso. Essa técnica foi introduzida por Pistori em 58, é considerado um tratamento minimamente invasivo, mas não utiliza a agulha, tá certo? Nós conseguimos atingir até tecido adiposo, mas não através da aplicação, e através, sim, da resposta do ativo que eu estou utilizando. Lembra que nós falamos das vias de permeação? Por isso que vai ser muito importante a escolha do ativo que eu vou trabalhar para o resultado que eu quero, tá? Se for um ativo que não for bem composto, se a sua escolha não for adequada, eu não vou ter a permeação adequada e eu não vou ter o resultado esperado. Então, usem mesclas, usem ativos de empresas, de laboratórios, enfim, cada um com a sua formação vai poder adquirir em lugares diferentes, mas de fontes seguras e de lugares idôneos, tá? O que mais? Com a intradermoterapia pressurizada, hoje nós vamos falar de volumização facial, mas nós conseguimos trabalhar a lipodistrofia, por exemplo, lipodistrofia de papada, né? Corporal, celulite, enfim, flacidez, tá? Ou muitas outras indicações. É uma técnica bem versátil. E aí, o bacana da intradermo pressurizada é que não usa agulha, então tem menos dor, não é considerado uma técnica invasiva, é minimamente invasiva. Como os equipamentos agora, eles vieram com liberação Anvisa como grau risco 1, então os esteticistas podem adquirir, podem trabalhar com a técnica também, né? Porque quando apareceu a intradermo pressurizada, né, o dispositivo de intradermoterapia pressurizada, ele era usado para anestesia, então era muito usado por dentistas, né? Por médico mesmo, depois foi utilizado para vacinas, né? Só que como naquele tempo não tinha muito essa visão de biossegurança, de controle de infecção, começou a ter muitos casos de contaminação, de infecção cruzada, né? Por isso que parou de usar para aplicação de vacina, né? Não no Brasil, né? Mas na Europa mesmo.
mas depois voltou esse uso do dispositivo para como uso aí desses tratamentos nas disfunções estéticas e também para uso médico, né? Então, o respaldo que o esteticista tem para trabalhar com isso é que a liberação agora desse equipamento, que não era grau de risco 1 pela Anvisa, era só de uso médico, agora ele foi padronizado para grau 1 de risco, e aí nós podemos utilizar com tranquilidade, desde que sejam dispositivos com a Anvisa, tá? O manuseio é bem tranquilo, né? Lógico que, assim, cada marca é igual celular, né? Eu sempre falo para as alunas no curso, é igual celular. Depende da marca, eu tenho um jeito de operar um pouco diferente, mas no final todos fazem quase a mesma coisa. Todos têm que fazer ligação, todos eu tenho que acesso à internet, todos eu tenho SMS. Então, assim, às vezes a forma de se chegar muda um pouquinho, a ordem, o lugar, mas todos funcionarão, pelo menos aqui no Brasil, dessa forma, tá? Os que são liberados aqui no Brasil com a Anvisa. Então, como que funciona esse dispositivo? Nós temos uma mola, que é a fonte de energia, ou seja, energia que eu tenho no dispositivo não é elétrica, e nem bateria, e nem pilha, né? É essa mola, que ela é encurtada, e quando ela dispara, essa é a força de energia, como se fosse um soco, vamos dizer assim. Vai propulsionar o pistão que tem aqui dentro da caneta, né? Da caneta, o nome certo do dispositivo, tá? Que vai impulsionar o êmbolo da nossa seringa, vai ter o ativo aqui dentro, vai aumentar a pressão aqui no ativo e vai fazer com que forme-se uma agulha fluida no orifício de saída dessa seringa, tá? Então, por dentro, os nossos dispositivos brasileiros funcionam dessa forma. Então, eu tenho a seringa, que ela é descartável. Depois eu vou falar sobre os suprimentos que precisa, tá? Para trabalhar. Eu tenho uma seringa, que ela é descartável. Às vezes eu uso mais de uma seringa em um atendimento, tá? Porque às vezes ela racha, né? Pode acontecer. Mas isso não causa dano, tá? Ao meu paciente, pra vocês não ficarem assustadas. Porque a pressão é forte, né? Tem seringas, dependendo da marca do dispositivo que você irá trabalhar, de 0,30 ml ou 0,50 ml, tá? 0,50 ml é meio ml, 0,50, tá? Cuidado com a denominação, porque muitas pessoas se confundem, eu vejo isso muito em alunos que fazem reciclagem de intradermoterapia, assim, atualizações, 0,1, 0,5, e aí não consegue visualizar que 0,5 é meio ml. Então, eu sempre falo, vamos falar dezena, né? 0,50 ml. Né? E é menos risco de errar na hora de identificar a dose, tá? Então, voltando aqui no mecanismo de ação, eu vou ter uma mola que empurra o pistão, que vai impactar o compartimento de ativos, ou seja, a seringa, vai aumentar a pressão, formando um jato de 100 a 200 milímetros por segundo. Então, é muito rápido. É uma agulha fluida. Olha lá. A diferença. Quando eu vou aplicar com agulha, né, que não é o nosso caso, eu vou levar o ativo diretamente na região que eu quero. Por exemplo, eu vou tratar uma lipodistrofia, eu vou aplicar o ativo aonde? No tecido adiposo. Assim é a mesoterapia intradermo convencional. Na pressurizada, eu vou dispensar o ativo em epiderme e derme. Né? Então, lembra lá aquela mola que vai gerar energia no pistão, que vai empurrar o êmbolo da seringa, que vai mandar o ativo para o tecido. E aí eu não tenho empossamento, uma localização pequena de ativo, eu vou ter uma dispersão maior, porque ele vai entrar unidirecional no tecido e vai se espalhar multidirecionalmente. Aí vocês vão me perguntar, mas Ana, se eu não chego no tecido adiposto, eu não vou ter efeito lá. Vou. Por quê? Porque os ativos e as mesclas desenvolvidas para pressurizada, elas têm a capacidade de permear até eu ter resposta
no tecido adequado, tá? Aí é a parte dos farmacêuticos lá, tudo, né? Mas é o comportamento do ativo. E nós sabemos que na intradermoterapia convencional, o ativo, ele vai ser metabolizado mais rapidamente do que na pressurizada, porque concorda que se o ativo está em derme, em epiderme ou derme, ele vai demorar mais tempo para ser totalmente absorvido e metabolizado do que se eu estou direto numa região específica, né? Então, tem essas vantagens também. Vamos lá. Quais os dispositivos que eu tenho hoje aqui no Brasil com Anvisa, que eu posso comprar com tranquilidade? Não vou fazer não tem direitos, como falar, interesse comercial, tá? Eu não tenho interesse comercial com ninguém, então eu vou mostrar para vocês aí as marcas que tem Anvisa. Nós temos a Smart, da Smart GR, 2 modelos. Smart Press GR, que trabalha com adaptador aqui na ponta para seringa de 0,30 ml e 0,50 ml. Da Smart tem a Smart Press XS, que ela trabalha com 3 níveis de disparo. O que é isso? Ela trabalha só com a seringa de 0,50 ml, mas é a que geralmente nós mais utilizamos, tá ok? O que são 3 níveis de pressão, Ana? Como que ela tem 3 níveis de pressão? Ela tem 3 níveis de encurtamento da mola. Então, sei lá, tem a pressão 1, é a mais fraca, vamos dizer assim. Por quê? Porque a mola ela não reduz tanto. Então, a energia que ela vai dar o soco é menor. Certo? Então, ela tem 3 níveis de pressão, 1, 2 e 3. Né? Uma mais fraca, que eles chamam de mais superficial, de subcutânea, a moderada e a profunda, tá? Lembrando que a profunda, ela não passa de derme. Depende da região, né? Se eu colocar nível 3 no rosto, capaz de eu fazer um buraco na cara do meu paciente, né? O risco de eu ter um ponto de necrose e tudo, então tem que ter também esses cuidados, esse preparo para trabalhar com a técnica, tá? Mesodoctor é muito parecida com essa aqui, GR, tá? Também tem adaptador para 0,30 e 0,50, para seringa de 0,30 a 0,50. Essa aqui é a da Basal. A Comfortin, que foi a pioneira, a primeira do Brasil, ainda muito ainda utilizada aqui no Brasil. E tem a Pain Care também, que ela é um equipamento um pouquinho menor, mais leve, né? Todas elas têm um manuseio fácil, tá? Lógico, por exemplo, eu estou num curso, aí estou dando curso, aí geralmente eu trabalho com mais de um tipo de dispositivo. E, às vezes, se o aluno tem, leva o dispositivo dele também, desde que seja com a Anvisa, tá, gente? E aí, se eu manuseio por exemplo, né, digo eu assim, eu mesma, como professora, que já estou acostumada, mas também tem. Às vezes eu tenho que parar e pensar, não, essa é assim. Mas o que eu preciso pensar? Que eu preciso o quê? Primeiro, encurtar a agulha, encurtar a mola, para ter o quê? Para ter a fonte de energia, né? Vou ter que aspirar o meu ativo da ampola, tudo bonitinho, conectar minha seringa e estipular a dose que eu vou disparar, tá? Geralmente, a ordem é essa. Mas como na nossa clínica, no nosso consultório, para atender o nosso paciente, nós vamos ter um dispositivo, né? Então, depois que você acostuma, eu falo, é igual carro novo, carro novo, celular novo, enfim, qualquer equipamento novo, seja até da nossa área mesmo, cada marca às vezes tem uma diferença aí, lá de display, no nosso caso aqui de gramatura, lá de graduação das doses, tá? Mas é muito tranquilo. Outro detalhe, tem alguns dispositivos como Mesodoctor, Basal e esse modelo da Smart, que o lugar onde eu faço o encurtamento da mola, que a gente chama de pressurização, que nada mais é o quê? Do que encurtamento e encaixe da mola, na próprio dispositivo, tá? E a Smart Press XS também. Só que não é por alavanca, é girando, tá? A Comfortin, para fazer a pressão dela, precisa de um dispositivo à parte que vem junto, tá? Onde tem um pistão que encaixa
na parte da caneta e faz como se fosse é uma alavanca que vai empurrar a mola e travar ela curtinha para quando disparar ela fazer a pressão. Aqui, mais para curiosidade, a diferença de aplicações, tá? De profundidade. Claro que isso serve de ilustração, por quê? Primeiro que isso é uma gelatina balística, é o que mais se comporta como a nossa pele, tudo bem, mas cada pele tem características diferentes, né? Se é uma pele mais envelhecida, que tem a camada mais espessa, tem já um déficit vascular, tudo não vai responder da mesma forma que uma pele sem alteração nenhuma, tá? Então, aqui, ó, foi testado, então nós usou aqui a Smart Presa GR, que é aquela que trabalha com 0,30 e 0,50 de seringa, a Smart Press XS e a Comfort In, tá? Todas elas nós dispersamos aqui o corante, né? 0,10 de ml, tá? 0,10 ml, nada, assim, muito pouquinho, tá? E aí nós temos essas diferenças. Se nós observarmos, primeira coisa que é bacana de vocês observarem aqui, ó, entra unidirecional, porque fratura as estruturas da epiderme pela pressão que é gerado naquele jato de 100 a 20 milímetros por segundo, num orifício com a espessura de um fio de cabelo. Então, fura. E aí o ativo é disperso nesse tecido. Se esse tecido é bem vascularizado, tudo, eu vou ter uma dispersão maior do que um tecido que está com mais disfunções, tá? E aí, então eu não vou ter resultado? Não, eu vou ter, mas vai ser um tratamento mais longo, assim como em qualquer outra técnica, tá ok? E aí eu sei que todos eles atingem o quê? Derme, tá? Então, se ele é liberado por Anvisa, é uma opção de cada profissional escolher qual que vai querer. Mas um vai mais profundo, outro mais... Mas nós vimos aqui, mais ou menos pela quantidade, né, pela profundidade que atinge, todos eles atingiram epiderme e derme, tá? Que é o que nós queremos na intradermoterapia pressurizada. Aqui, mais para curiosidade de vocês, muitos alunos perguntam, a Smart Press XS, que é a última lançada aí no mercado, com a Anvisa, ela tem nível de pressão diferente. Lembra que eu falei para vocês que tem graus de encurtamento diferentes da mola? Então, eu vou ter o nível 1, que é que eles dizem mais superficial, que também vai atingir epiderme e derme. O nível 2, que é uma força um pouco maior. E o nível 3. Lembrando que isso aqui é uma gelatina balística, tá? Aqui é sombra, porque estava numa bandeja de espelho, tá? Não é que foram feitas outras, não. São essas aqui. O que eu preciso para trabalhar com a harmonização, com a volumização facial, com a pressurizada? Assim como qualquer outra técnica onde eu vou ter o quê? Onde eu vou ter perfuramento do tecido da pele, né? Então, luva, óculos, máscara, touca, descarpaque, tudo que eu vou usar de seringa, adaptador, tudo ele já vem esterilizado, é de uso único, não é reaproveitado, tá? Então, é descartado. Vamos entrar nos principais ativos que nós utilizamos para... meu horário, como passou rápido. Principais ativos que nós podemos utilizar para volumização facial. O ácido hialurônico, que é o queridinho de todo mundo e que muitas pessoas insistem em usar. O reticulado na pressurizada não pode, tá? Nós utilizamos o ácido hialurônico não reticulado. Por quê? O que é ser reticulado ou não? É ser mais espesso. O ácido hialurônico reticulado, ele é um gel, que é usado o quê? Para preenchimento, né? Que é uma técnica invasiva. Então, ele vai o quê? Ocupar espaço fisicamente e gradualmente vai liberando, né, o ácido hialurônico e tendo toda a hidratação daquele tecido. Tô falando mais em volumização de lábio, tá? Ou até de outras marcas, enfim. Mas o pessoal pergunta mais sobre isso, o Hyaluron Pen, né, que todo mundo fala. Então, imagina, nós vimos aquela figura lá, como se comporta
a aplicação da pressurizada. Imagina se eu colocar um ácido hialurônico reticulado ali, ou algum ativo que seja mais espesso, meio gel. Ele tem comprovação para resposta em epiderme? Não, né? Eu sei como ele vai se comportar sendo aplicado unidirecionalmente, mas logo ele vai se espalhar? Não. E aí, por isso que acontece o quê? Necrose, infecção, porque ele não é um ativo na forma reticulada para se trabalhar com intradermoterapia pressurizada, ok? Mas nós podemos tranquilamente usar o ácido hialurônico não reticulado, que vai volumizar através de que características? De manter o volume intersticial, de fixar moléculas de água na MEC e, assim, aumentando a espessura derme-epiderme. Então, terei volumização, sim, com os benefícios de hidratação e vitalização, pelos benefícios do ácido hialurônico. Tá ok? Glucosaminoglicanos, GAG, também muito utilizado, né? Então, tem condroitin sulfato, queratan sulfato, heparan e dermatan. É uma fonte de agregação de proteínas de ligação. Ele estimula a síntese da matriz extracelular. Então, ela também vai volumizar, né? Como fala, dar mais consistência à matriz extracelular, tá? Vai ter conexão com as fibras colágenas e também ela promove esse efeito esponja. Então, ela tem essa ação higroscópica, tá? Vitamina C, despigmentante, também precursor de colágeno, né? Por prolina, hidroxiprolina, 91%. DMAI tem ação o quê? De tensão. Aumenta a firmeza da pele, aumenta a resistência das membranas e também vai estimular os fibroblastos na MEC. Imagina todos eles num combo, numa mescla só, né? Os resultados que eu não vou ter nesse tecido. Seja tanto para volumização como para tratamento mesmo, ou preparo para outros tratamentos, tá? Algumas contraindicações, como toda a técnica, são pacientes gestantes, diabéticos que usam insulina ou descompensado. Se a pessoa teve AVC, porque aí às vezes tem uma resposta diferente, e depende do acidente vascular cerebral, o uso de medicações, também se está usando anticoagulante, tudo também não, né? Fenômenos tromboembolíticos e circulatórios, e pacientes que usam essas medicações aí para controle do sangue mesmo, né? De espessura do sangue, de coagulação do sangue. Né? Porque como eu vou fazer microfuros e também alguma outra contraindicação ao ativo que você estará utilizando na intradermo pressurizada, também tem que ser levado em consideração, tá? Ativos proibidos em intradermo pressurizada como um todo, tá? Ácido deoxicólico, desoxicolato de sódio, ácido desoxicólico, todas essas variações, qualquer ativo lipossomado e o ácido hialurônico reticulado. Por quê? Por causa do comportamento deles, eles não foram desenvolvidos para ser aplicado em epiderme e derme, né? A não ser o ácido hialurônico reticulado, mas ele precisa ser aplicado com agulha, tem plano certo de aplicação, são aplicações unidirecionais, enfim, e aí os profissionais que trabalham com invasivos que estarão preparados aí para trabalhar, um método invasivo, né? É um ativo para trabalhar com invasivo. Nós sabemos que tudo que vem do desoxicolato, deoxicólico, é muito utilizado para lipodistrofias na mesoterapia convencional e tem grande risco do quê? De edema, né? De fibrose, já aplicando no tecido adiposo. Imagina se vai dar certo aplicar com pressurizada, tá? Então, são ativos proibidos. Algumas marcações aqui para vocês, tá? Essas são as marcações faciais. Então, essas regiões aqui... Deixa eu abaixar isso aqui para eu ver melhor. Essas marcações aqui, elas têm mais ou menos 1 centímetro de distância entre cada uma delas e são todos os pontos onde eu posso fazer a aplicação do meu ativo para volumização facial. Na face, nós usamos
usar mais ou menos não, nós usamos 0,15, 0,20 por ponto, tá? Eu gosto muito, até vou pedir para vocês fazerem uma correção aqui, por gentileza. Escapou um erro aqui. 0,10, 0,15 por ponto. Não sei se eu consigo arrumar aqui ao vivo mesmo. Depois a Thaís vê pra gente, por favor. Um erro de digitação, Não, tá? acho que não, mas não tem problema. Você já falou que tá errado, aí a gente já sabe. Isso, eu errei a digitação, tá? O 0,20, 25 nós utilizamos mais em papada e em lipodistrofia. Então, 0,10 é o suficiente para estar trabalhando no rosto, tá? De dose. Aqui, essas regiões que estão em vermelho são as regiões proibidas. Deixa eu já mostrar uma aqui de frente, ó. Região da glabela, lembra que nós vimos a vascularização, tá? Região da glabela, nariz, né? No nariz nós não aplicamos pressurizada. A região lateral aqui do olho, nós também temos artérias importantes que passam aqui. Essa região aqui do canto da boca descendo até o mento. Região de tireoide. E aqui também, nessa estrutura que nós temos aqui os linfonodos, os submentonianos, nessa região nós também sempre damos 1,5 cm, tá? Então, a gente pega sempre essa última angulação, 1,5 cm, e aí eu posso fazer essa região de papada. Né? Tem formas aí de mensurar e medir direitinho a papada. Também, no caso de fazer tratamento de lipodistrofia, tá? Acho que dá para você ver bem o quanto nós utilizamos. Mas aí, qual que é o cálculo que eu preciso saber para... mas quanto que eu vou usar de ativo para fazer tudo isso? É pouco, imaginem. Se eu vou fazer uns 40 pontos de 0,10 ml de dose, eu vou usar 4 ml, né? Então, vocês vão calcular o quanto vocês utilizarão através do quê? De qual a quantidade de ativo por disparo, né? Qual é a dose. Na região do lábio, né, nós não podemos aplicar nessa região do arco do cupido e nem nessa região direcionalmente de baixo. Por quê? Porque eu tenho artéria, também vasos mais calibrosos. E nem nessa região aqui do canto da boca. Eu sempre dou um dedinho, tá? Se o meu paciente, ou minha cliente, tem o lábio grande, eu até consigo fazer mais de um ponto, né? Às vezes eu faço um ponto, dou mais 1 centímetro e consigo fazer ou segundo ponto aqui, desde que eu tenha essa distância aqui de 1 centímetro do canto da boca, tá? Pego a região, para ficar simétrico, eu pego o meio da narina, faço um risco e aí eu marco o meu primeiro ponto. Na mesma linha do ponto superior, eu marco o ponto inferior. E no outro lado a mesma coisa, tá ok? Cuidado, é na parte seca do lábio, não pode ser em mucosa, tá? E também tem uma foto daqui a pouco da aplicação perpendicular, porque senão eu faço um piercing no lábio, tá? Então tem que tomar muito cuidado, é na parte seca, na parte gordinha do lábio. A distância entre os pontos vai ser de 1 centímetro e o volume, a dose, 0,05 do ativo, tá? Um pouquinho mesmo. Tem pessoas que sentem dor depois, tá? Eu já fiz várias vezes, eu mesma me faço. Tem vezes que fica roxinho e tem vezes que não, mas às vezes fica 1 dia, 2 dias meio doloridinho. Você fala, nossa, parece que alguma coisa, mas não é nada assim que você fala, nossa, impossível fazer. Não, e tem um resultado bem bacana. E se associar com outros recursos também, como, por exemplo, não sei se algum profissional já falou essa semana, que até eu aprendi com a Thaís, que é a volumização do lábio com a Dermapen, né? Então, eu posso associar, não no mesmo dia, mas um dia fazer a pressurizada e depois de 48 horas fazer a volumização com Dermapen, enfim. Dá para associar, tá? Olha lá, relembrando para vocês, por que eu não posso aplicar ali no lábio do cupido e por que eu dou aquela distância do lábio? Por quê? Porque vocês concordam que as pessoas podem ter alterações anatômicas?
Não necessariamente essa artéria pode estar aqui, ela pode estar um pouquinho mais para cá. Então, eu prefiro não correr o risco, tá? E por isso que essa região aqui, ó, é uma área de risco, como eu mostrei para vocês. Não fazemos a aplicação nessa região. Aqui mostrando para vocês a forma que eu acho mais tranquila de segurar, posicionar o lábio, né? Segurando dos dois lados, na parte seca. Dispositivo a 90 graus e dose de 0,05 ml do ativo. O que eu posso ter de reação? Edema, coceira, dormência, mudança da coloração local, pode ter sangramento, pode ter formação de botão de sangue, hematoma, edema, mas tudo pouco controlado, tá? Posso ter hiperemia daquela região, porque aumenta a vascularização. E as pequenas gotículas, que são os pontinhos de sangue, os botões de sangue que podem aparecer. Tudo isso é normal, tá? E aí, não menos importante, são as intercorrências. Eu sei, pessoal, que é feio de ver, mas é muito necessário. O que aconteceu aqui, ó? O uso de ácido hialurônico reticulado. Compressurizada. Certo? Não. Esse edema não é normal, isso é exacerbado. Alguma coisa não foi feita adequada aqui, né? E provavelmente foi o uso incorreto de ativo incorreto, ativo reticulado. Esse caso aqui já tem ponto de necrose, isso pode ter acontecido por erro de dose, ou seja, usar muito ativo por ponto, por disparo, ou contaminação. Reaproveitamento de seringa, contaminação cruzada, esbarrou a seringa no jaleco, enfim, tá? E aqui também, provavelmente, o uso de algum produto aí com reticulação, e aí eu tenho um edema bem exacerbado, já começa a ter essa hiperemia mais acentuada. Esses pontos arroxeados podem acontecer, tá? Na aplicação. Não são tão... no lábio pode acontecer mais, né? Que é uma região que tem mais capilar mesmo, mas não uma intensidade pior do que isso e que é reabsorvido aí esse hematoma tranquilamente, tá? Aqui, ó, essa área não pode aplicar. Lembra que nós falamos de artéria, tudo não sei o quê? Então, olha só. Aqui nós temos dois erros. Erros de aplicação e teve contaminação do ativo ou do dispositivo, enfim. Causou uma infecção tão grande que causou até aqui um edema e um derrame de conjuntiva. Pode aplicar no nariz? Não, né? Aqui também infecção, dose inadequada, não cuidado com biossegurança. E aqui aquela mesma foto ali do ponto da necrose. Aqui, gente, vai ter que fazer debridamento, tirar o ativo, né, o reticulado que ficou aqui, que o corpo está tentando expulsar e não consegue. Triste, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. E aí eu trago aqui, né, que quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então, sempre estudando e sempre compartilhando aí conhecimento, aprendendo e oferecendo. Obrigada a todos. Oi, apareci. Ah, é perfeita como sempre, né? Ah, vá. Não, top. Deixa eu voltar aqui agora. Pronto. Agora eu vou ver vocês de novo, que eu tinha escondido, porque senão eu olho para o lado em vez de olhar para a câmera. Aí eu me escondi. Eu vou te fazer umas perguntas que já entraram aqui para mim. A Sheila está perguntando o seguinte: então, na pressurizada, as enzimas são específicas para ela? Não posso usar as enzimas da técnica convencional, da técnica com seringa, para uso facial e corporal? Então, é assim, Sheila. Depende da composição, tá? Tanto na intradermal pressurizada como na convencional, são mesclas estéreis, né? E o ideal é que seja estéril que possa trabalhar da forma invasiva também, não? Porque tem dois tipos de esterilização, né? Esterilização por radiação e a esterilização mesmo dos laboratórios, né? Enfim, que é isso que todo mundo está agora investindo para não ter mais esses problemas.
tudo vai depender da composição da mescla, né? Por exemplo, se eu tenho uma mescla para tratamento facial com intradermoterapia convencional que tem ácido hialurônico reticulado, eu não vou poder usar na pressurizada. Se eu tenho uma mescla que eu posso usar em intradermo, que eu faço, se eu tenho uma mescla que eu faço skin buster, por exemplo, né, na forma convencional, com agulha, mas eu tenho vitamina C, tenho ácido hialurônico não reticulado, tenho DMAI, tenho glicosaminoglicanas, eu posso usar na pressurizada. Então, vai depender da composição da mescla que eu estou usando. Eu preciso saber se aquele ativo pode ser usado em pressurizado ou não. E assim, eu, como fisioterapeuta e esteticista, biomédica que ainda não sou, eu não posso comprar de laboratório, certo? Então, eu compro o quê? Das empresas que desenvolvem mesclas para intradermo pressurizada. Primeiro, porque eu tenho acesso a isso e eu tenho a segurança de que, se ela é uma empresa idônea e está me vendendo para essa técnica, é porque eles já fizeram estudos e têm a liberação para nos fornecer esse produto, que é o caso de algumas marcas. Hoje a gente tem tanta marca boa no mercado, né, para isso. A própria Exatamente. A Mesodermo Cosméticos, ela tem várias ampolas voltadas para a parte pressurizada, que é sensacional. Isso. Tem todo o cuidado com a esterilização. Pode ser usada para invasivo também. Sim, exatamente. Então, vale a pena, né? Ó, a Sheila fez mais uma perguntinha. Na verdade, ela fez um comentário. Ela colocou assim: nossa, e tanta gente vendendo curso de Hialuron com ácido reticulado. Dizem que é super tranquilo. Porque não reticulado não é capaz de, porque o não reticulado não é capaz de volumizar. Se quiser comentar. Bom, eu acho que a resposta aí fisiológica do ácido hialurônico não reticulado no tecido, assim como a anatomia e fisiologia do tecido, já respondeu pra gente, né? Foi o que me convence também. Eu tô aparecendo? Tá. Tô, né? Tá tudo normal? Porque deu uma travadinha aqui pra mim. Não, a sua câmera parece que tá um pouco travada, mas a gente tá te vendo. Mas a câmera que tá meio travadinha. Agora saiu a câmera. Peraí, vou iniciar. Tá. Vou ligar de novo. Cadê eu? Pronto, agora eu não vou mais aparecer. Você apertou na... Apertou. Apertei, mas já apertei de novo. Peraí, vamos ver se volta. Tá, às vezes é o delay. Mesmo assim. Às vezes é o delay, Vamos lá. Eu entendi a posição ela tá ativada aqui, mas não tá aparecendo. Vamos ver se ela volta a funcionar. Mas vocês estão me ouvindo? Tamo. Eu entendi o então. O porém dela é assim, que as pessoas falam que e eu também já... Eu prefiro que você responda. Que o ácido hialurônico não reticulado, ele não faz volume. Ele faz volume, mas não da forma, da intensidade que o reticulado, né? O comportamento deles no tecido é diferente, tá? O reticulado, ele é o ácido hialurônico espesso como um gel, então ele vai ocupar fisicamente o espaço nesse tecido, por isso que ele preenche. Ele tem ação preenchedora, quase que única e exclusivamente. Ele hidrata também, sim, mas é uma ação secundária, isso vai acontecer depois de 15, 20 dias. O não reticulado, ele hidrata voltou minha câmera. Ele hidrata volumizando. Lerdo. Então, ele hidrata volumizando, tá? Eu não posso chamar de Então, quando eu faço volumização, vamos dizer assim, labial, com intradermo pressurizada, eu não posso chamar de preenchimento. É essa a diferença. Volumização é uma coisa e preenchimento é outra. E a estrutura que atinge, a forma que o ativo se dispersa no tecido é diferente na pressurizada e quando eu trabalho com agulha. Então, não dá para eu trabalhar com lipossomas, com reticulação na pressurizada, porque eu vou ter... Isso vai dispersar no tecido de forma mais superficial e a resposta não vai ser a mesma. E pode dar intercorrência, sim. Pode mais dar intercorrência do que não dar.
A Maria está até te Então, perguntando justamente isso. Se as fotos que você mostrou, se aquilo lá foi ácido hialurônico reticulado. Dos lábios foram. Tá? Aí tem bastante gente. E aí, sabe o que tem que fazer? Aí tem que retirar. E aí a gente não sabe retirar. E aí a gente não pode retirar. Tem que ser cirurgia. Uhum. Muita gente te dando parabéns. Peraí, deixa eu chegar aqui na outra pergunta. Muito obrigada. A Priscila está perguntando assim, ó. Uma pergunta. Então, a dose ideal para os lábios é 0,05 por ponto. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, falem 2 casas depois do ponto. Por quê? 0,05 é metade de 0,10 ml. Uhum. Não é 0,5. 0,5 é 0,50, que é meio ml. Aí vai dar ruim também. Vai. E ela perguntou outra É coisa. 0,05. E ela perguntou se os pontos que aplica do lábio são aqueles pontos vermelhos que você colocou no slide. Exatamente. Exatamente. Eu desço na narina, marco o primeiro e já marco a parte de baixo. Se o lábio é muito grande, né? A pessoa que tem uma boca maior, se eu conseguir um dedo, se eu não pegar essa área de segurança aqui e conseguir um dedo entre esse primeiro ponto, eu posso até fazer outro, tá? Mas geralmente a pessoa que procura uma volumização labial, por exemplo, é porque não tem volume no lábio. Então, geralmente, nós trabalhamos com 4 pontos. E a Helbia está perguntando: pode ser aplicado no canto interno do orbicular dos olhos? Não. Aqui, né? Ó. Canto interno do orbicular dos olhos. Nem pensar. Essa região aqui, ó, glabela e nariz, descendo nesse triângulo aqui, nenhuma região. Vocês viram aquela foto da intercorrência que aplicaram na glabela? E tem muito no Instagram e no YouTube, pessoal com a canetona lá assim. Tem. Mas olha lá quanta artéria, gente. É a pessoa que não olha para fisiologia e para anatomia, né? E quando dá intercorrência, não tem o que fazer. Sente e chora. Pois é. Não vai saber resolver. Exatamente, a gente não tem punho, né, como profissionais esteticistas para tratar, então a gente vai precisar. A Amanda tá fazendo uma perguntinha. Ela tá falando: parabéns pela excelente aula. A caneta da Smart, a XS, se você acha que ela é boa, ela tem a caneta do microagulhamento da Smart e ama. Bom, é complicado, né? Pode falar, Marta, aqui não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente é muito livre quanto a isso, isso é tranquilo. Não tem interesse comercial, né? A gente não tem, mas a gente pode falar a nossa opinião. Mas é um bom dispositivo, sim, tá? Entre as GR e a XS, eu gosto mais da XS. Porque eu trabalho com corporal também, né? Vale mais a pena, né? Se você for investir, né? Sim. Não que a outra seja ruim, tá? Mas eu vejo até pela facilidade das alunas, de manuseio e tudo mais, o retorno que eu tenho dos alunos, das pessoas que trabalham pressurizada, é bom quanto a XS. A Smart Press XS, tá ok? A Helbia perguntou de novo dos olhos. Ela falou assim, ó, no orbicular dos olhos, a medida certa dos pontos seria, então, para baixo do início do osso ou em cima do osso? Ou abaixo do osso? Nós não aplicamos na região orbicular, nem em pálpebra e nem orbicular. Deixa eu ver se eu consigo voltar os slides. É isso que eu ia falar. É a área de risco, tá? Nós temos outra consistência, outra composição de tecido. Então, eu não aplico nessas regiões, tá? A pressão que o dispositivo causa, ele vai perfurar minha pálpebra. Eu posso cegar o meu paciente. Seria, então, abaixo do osso. Aqui, olha aqui, ó. Aqui vem aquele ponto que você colocou ali, ó. E embaixo, isso. Aqui embaixo eu entendi, ó. Não posso fazer no osso malar. Isso, então abaixo do osso malar. Isso. Isso. Exatamente, isso mesmo. Igual no microagulhamento, né? Igual do microagulhamento. A gente puxa pra... Tá? A Maria José está perguntando assim, tem como saber na hora se houve intercorrência ou não, ou somente depois de quanto tempo? E também te parabenizou pela aula. Obrigada.
Então, dependendo da intensidade da intercorrência, a gente já percebe na hora, né? Quando é uma resposta muito diferente do que você está acostumado, do que você espera, né? Isso não quer dizer que eu tenho que me assustar se sangrar muito o lábio, é uma região que sangra bastante, tá? Mas é aquilo que você passa a gaze e para. O que é o normal eu ter? É o edema, a hiperemia, até 48 horas, né? Por isso que eu não faço nada em 48 horas, até porque eu quero que o ativo continue lá agindo, né? Mas, geralmente, o que eu não consigo perceber na hora é no caso de infecção, porque aí vai ter um tempo de resposta do organismo também, né? Mas em 48 horas, se for ter alguma intercorrência, já aparece. Tá. A Sheila fez mais uma perguntinha. Se tem diferença de caneta pressurizada corporal para facial? Não. Se ele tem Anvisa para trabalhar com a técnica intradermoterapia pressurizada, ele é para aplicação facial e corporal. O que vai diferenciar é o quê? A dose do ativo. A dose. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. E o ativo, né? E a composição do ativo. Com certeza, da né? mescla, né? Não, por enquanto é só. Legal. Se tem mais alguma pergunta, aproveitem a Ana Paula para sugarem todas as informações dela, que não tem pessoa melhor para falar Antes que eu entre na aula da que ela. Ana, quero já te agradecer pela excelente palestra, pelo excelente profissional que você é, por estar sempre Obrigada, eu adorei. Tenho muito, muito orgulho de ser sua amiga e ser sua colega de profissão. Obrigada. Gente, deixa eu só lembrar vocês de algumas coisinhas. São alguns recados que eu tenho que dar. O primeiro recadinho é sobre o nosso curso, tá? Então, o curso de harmonização facial em si, sem medicamento, do dia 13. A turma já está confirmada. Aproveitem o preço, que é totalmente diferente do nosso normal. Vocês conseguem pagar em até 10 vezes, 10 de 79. Então, tá um preço super legal para vocês, tá? Vai ser o dia inteiro de aula com a gente. Depois, se alguém ainda assim quiser fazer alguma coisa presencial comigo, vai poder fazer. Então, gente, aproveitem. É uma super oportunidade para vocês poderem realmente voltar depois com tudo aí com a harmonização, tá? O pessoal de Manaus, tá? Lá da Biocursos, pode procurar diretamente o pessoal da Biocursos, que eles têm um preço especial lá. E o nosso curso lá, se não me engano, é outubro ou é novembro. É uma coisa assim, presencial. E eu tinha mais alguma coisa. Lembrei. Gente, certificação. Os certificados, eles vão ser emitidos para quem assistiu todas as palestras, tá? De segunda até amanhã. Quem for querer o certificado, envia ou para o e-mail que vocês receberam ou para o meu WhatsApp o seu nome completo, para que a gente possa gerar os certificados e eles serão enviados no final de semana, tá? No sábado a gente vai estar enviando todos os certificados para vocês, tá bom? Acho que é isso. Amanhã a gente tem a nossa última palestra. Vamos fechar com chave de ouro, falando com a doutora Tuane Farina sobre PRP, #amo de paixão. Tenho feito pequenos milagres com ele. Estarei aqui. Essa aí, olha, eu vou falar que, gente, sou bem suspeita para falar dessa técnica, porque eu amo de paixão. E ela é uma das pessoas que começaram a trazer realmente essa técnica para a estética aqui para nós, tá? Então, não tem pessoa também melhor para falar do que ela. Espero todo mundo aqui amanhã de novo. Contem para as amigas, para os amigos, para acessarem aqui a maratona, o último dia. Amanhã a gente começa às 17 horas. Ana, obrigada mais uma vez. Gratidão. Foi um prazer, adorei. Obrigada por todo mundo que participou, aí acompanhou até o final. Obrigada, Thaís, e toda a organização, viu? Obrigada a você. Geise, mais uma coisa. Todas as palestras são gravadas, tá bom? Depois você pode assistir a que você perdeu no nosso canal do YouTube, tá? É meu nome, Thaís Amadio Menegatti. Você consegue assistir todas as palestras. Ana, pera, chegou uma pergunta. Ai, quase eu saindo. Quase. Quais as distâncias dos pontos da face? 1 centímetro.
1 centímetro. 1 centímetro. Ó, o jeito mais fácil de marcar é um dedo, ó. Marca um ponto, coloca o dedo, marca outro ponto. Só aí. 1 centímetro, tá? Maravilha, então. Obrigada mais uma vez e a gente vai se... Ah, gente, a Ana também é uma das nossas coautoras do livro, tá? Ela também tá com a gente no livro. Até o final do ano, se Deus quiser, ele já vai estar aí para vocês. Legal. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau.